paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Você que tem a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Capítulo 13, a partir do versículo 47. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 47. Quem encontrou, diga amém. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons cestos em bons cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, eu quero compartilhar essa palavra, essa parábola com os irmãos aqui nesta noite, onde o Senhor Jesus, ele fala sobre a final das coisas, o final dos tempos, sobre a separação entre aqueles que são eleitos, escolhidos, e aqueles que não são. E essa parábola, ela tem uma grande associação com a parábola do joio e do trigo. E aqui a parábola da rede, ela nos leva a nós um entendimento muitas das vezes mais profundo do que simplesmente nós podemos compreender. Quando Jesus, ele fala para os seus discípulos a respeito dessa parábola, com certeza a maioria deles entenderam perfeitamente, porque dos 12 discípulos, 10 deles eram pescadores, apenas Judas e Levi não eram, mas todos eles tiveram com certeza uma boa compreensão com relação a essa mensagem que Jesus quis deixar para a sua geração e para as futuras gerações. A Bíblia diz que apanha toda espécie de peixes. Aqui nós observamos que nessa parábola, a rede, ela simboliza o Evangelho. Amém? O mar representa o mundo. Amém? Então aqui o Evangelho de Jesus Cristo, que é a rede, é lançada no mundo, é lançada para todos, a oportunidade é dada para todos. E o Evangelho, ele e resgata todos os tipos de peixe. Quando fala sobre peixe, fala sobre pessoas, né? Então aqui observamos que o Evangelho, ele é oferecido a todos. E quando a rede, ela alcança as almas, o Evangelho alcança, traz todo tipo de pessoas, né? Então aqui eu aprendo em primeiro lugar que não compete aos pescadores selecionar os peixes, mas assim também compete aos lavradores também não fazer a separação entre o joio e o trigo, porque se você tirar
o joio com certeza retirará também o trigo. Então quem tem essa capacidade de fazer essa separação é o Deus Todo-Poderoso. Amém? E essa separação será feita naquele grande dia, o dia do arrebatamento da igreja, onde o Senhor separará os bodes das ovelhas, o joio do trigo, e os peixes bons e os peixes ruins. Então aqui a Bíblia diz, quando a rede estiver cheia. É interessante. Então observamos que somente quando a rede apanhar todos os peixes do mundo, é chegado ao fim. Amém? Todas as almas que serão alcançadas pelo Evangelho. A Bíblia diz, Mateus 24:14, diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Então virá o fim. Então aqui, o Evangelho, ele será pregado a todas as nações. Todos terão oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E depois disso virá o fim. A Bíblia diz, apanhem os bons para os cestos, os ruins, porém, é lançado fora. Amém? Então aqui, meus irmãos, o peixe ruim aqui não é o peixe pequeno, né? Que o pescador, eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de ver uma pesca que é realizada no mar, onde os pescadores, bem de madrugadinha, pegam os seus barcos ou canoas e vai esticando aquela rede e fazendo um círculo até onde o limite proporciona, e depois a ponta vai puxando. Eu já vi isso pessoalmente. E ali é uma pesca que demora horas. E quando a rede está chegando perto da praia, muitos que estão ali caminhando, chegam perto para poder ver o que os pescadores tiveram a sorte de pescar naquela manhã. E ali vem todo tipo de peixe. Ali vem a raia, vem todo tipo de peixe. Peixe bom e peixe ruim. Peixe grande e peixe pequeno. Então os pescadores ali, com seus caixotes, já começam a separar os peixes que são comercializados, que dá para vender. E aqueles peixes pequenininhos, aqueles peixes que não tem muita importância, eles vão deixando para quem quiser levar, ou então lançam novamente no mar. É assim que é feito, né? Então aqui a palavra do Senhor nos diz que o peixe ruim aqui, ele não simboliza esse tipo de peixe. Amém? Não é esse tipo de peixe que é descartado. Mas aqui nós precisamos de dar uma analisada na Torá, para sabermos e entendermos o que na Torá diz a respeito do que é peixe bom e peixe ruim, de acordo com a lei de Moisés. O peixe bom, em Levítico capítulo 11, versículo 9, diz assim, a Torá diz assim: estes são os que podereis comer de todos os que há nas águas, todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esse podereis comer. Peraí, então quer dizer que Deus ele deu a norma. Os peixes que vocês podem comer são os peixes que têm barbatanas, escamas. Amém? Estes são os peixes comestíveis. Esses são os peixes que são autorizados para o povo de Israel, o povo dele comer. Tá bom? Agora, o que é o peixe ruim? Levítico capítulo 11, versículo 10 e 12. Vamos ver o que está escrito. Mas todo que não tem barbatanas, nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas, e todos os animais que vivem nas águas, estes vos serão abomináveis. Tê-la-eis em abominação. Amém? Então aqui, os peixes ruins são aqueles que são peixes de couro. Amém? Que tem couro, que não tem barbatanas. Pescadores sabem o que é. Amém? Peixe de couro. O que é um peixe de couro? Um cação, um tubarão, né? Da família do pintado, o surubim. Os peixes que têm couro, não têm barbatanas. Esses não podem ser comidos. Por quê, pastor? Por que Deus não autorizava o povo dele comer os peixes que têm couro?
Então essa instrução é uma instrução muito mais além do que muitas das vezes nós podemos imaginar. Porque aqui fala de uma forma, uma questão de saúde e também uma questão alegórica. Amém? Porque o peixe que tem escama, chamado na Torá como peixe bom para ser consumido, esses peixes, eles não são contaminados com a poluição dos rios e dos mares. Quando você remove as escamas deles, as entranhas, claro, e principalmente as escamas e as barbatanas, você pode comer a carne deles e a carne não haverá nenhum tipo de contaminação. Então é uma questão de saúde, amém? Para o povo. Então Deus, ele previa tudo isso, né? Deus, ele dava para o povo todo tipo de alimento que eles poderiam comer, o que poderia supostamente fazer mal para eles. Então os peixes que têm couro, a carne deles são facilmente contaminadas com as impurezas dos rios e dos mares. Então é uma questão de saúde aqui. E uma questão também alegórica, onde Jesus também aplica isso aqui para a vida espiritual do povo dele. Amém? Então eles compreendiam muito bem com relação a este assunto. Então aqui, quando nós podemos observar o peixe ruim, aplicando para a mensagem onde Jesus queria transmitir para os seus seguidores, o peixe ruim é aqueles que estão contaminados com as impurezas deste mundo. Amém? Os peixes ruins são aqueles que ainda estão envolvidos com as impurezas dessa vida. E os peixes bons são aqueles que têm uma proteção espiritual, aqueles que se abstêm de certas coisas deste mundo e por isso são comparados como limpos e puros diante do Deus Todo-Poderoso. Quem está me entendendo? Amém? Vamos lá. Então, dentre esse simbolismo, nós podemos observar uma coisa: lançam fora. Presta atenção numa coisa. Eu disse aqui na comparação que o peixe que é pescado pelos pescadores, aquele peixe ruim, que né, jogam fora, volta no mar. Quando o peixe é pequeno, devolve a água. Amém? Mas aqui está dizendo que joga fora, não aproveita eles. Ele não é aproveitável. O peixe ruim não é aproveitável. Ele é descartado. Ou seja, o crente que ainda não foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, que não leva uma vida de purificação, de santidade, no dia do acerto de contas, no grande dia do Senhor, eles serão descartados, não serão reutilizados, não terão outra oportunidade, serão eliminados, lançados fora, nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Quem está me entendendo? Amém? Olha só que a Bíblia diz: esses peixes não voltarão ao mar, não voltarão à terra, não voltarão neste mundo. A Bíblia diz assim no livro do Apocalipse, capítulo 21:1: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Amém? Então, nós podemos observar que naquele grande dia o mar não existirá mais. Amém? Então a oportunidade que Deus nos dá é essa. Amém? Qual é o tipo de capacidade ou tipo de proteção que Deus dá aos crentes para que eles não venham mergulhar nas impurezas deste mundo? Primeiro é o temor. Segundo, nós temos o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre nós. Nós temos o Espírito Santo, que era chamado por Jesus como advogado. Jesus disse: se eu não for, o advogado não vem. E Jesus também é chamado como advogado por João. Jesus, ele é chamado como advogado. Ele disse: se filhinhos, não pequeis, mas se porventura vocês pecarem, temos um advogado à direita do Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então nós temos dois advogados: Jesus Cristo, que está à direita do Pai, e nós temos o Espírito Santo permanentemente conosco. Amém? Então aqui
nós podemos entender que nós precisamos dessa escama, essa escama que eu digo, né, de uma forma aplicativa, fala sobre um armamento, né? Porque a escama do peixe é como se fosse um armamento, uma carapaça, né? Algo protetivo que protege a sua carne das impurezas. Então o que pode nos levar a nós termos essa proteção espiritual? O apóstolo Paulo diz sobre os armamentos que Deus nos dá, no capítulo 6 de Efésios. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as hostes do inferno. Ele diz que o crente verdadeiro tem que ter capacete, tem que ter espada, tem que ter escudo, tem que ter sapatos, ele tem que ter um armamento couraça da verdade, ele tem que estar realmente munido para poder enfrentar as intempéries desta vida. E nós devemos entender que os peixes que serão selecionados para serem recolhidos para o cesto ou para a glória do Deus eterno são aqueles que ainda não vivem de acordo com o curso deste mundo. Amém, meus irmãos? Nós estamos deste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Amém? Aqui é um lugar de passagem, não é um lugar de estabilidade. Aqui nós estamos tramitando neste mundo terrível e tenebroso, mas de passagem, mas muito em breve estaremos nos encontrando com Deus o Todo-Poderoso e Eterno. Ele quer que você viva uma vida, um padrão de santificação. Por isso que há muitos crentes que muitas das vezes não desfrutam do melhor que Deus ele tem para eles, sabe por quê? Porque as suas vidas vivem no verdadeiro pêndulo, uma verdadeira oscilação, e são muito oscilantes. Uma hora está firme, outra hora está fraco, outra hora está em pé, outra hora está caído. Uma hora está orando, outra hora está prostituindo, outra hora está cantando louvores, outra hora está cantando músicas do mundo. Uma hora está olhando para o autor e consumador da sua fé, outra hora está olhando as coisas desta vida e cobiçando as coisas deste mundo. Então, por isso, meus amados irmãos, nós precisamos de entender essa passagem, para que você possa saber de uma coisa: Deus lhe dá oportunidade a todos. Então abrace essa chance, abrace essa oportunidade, porque a palavra diz: e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Jesus, ele falou mais do inferno do que o céu. Você sabia disso? Tem gente que fala assim: poxa, esses crentes só falam do inferno. Só fala do inferno. Jesus, ele pregou mais sobre o inferno do que o céu. Por que isso? Para poder advertir as gerações, né, a sua geração e as gerações futuras, sobre o grande perigo que o homem corre em servir a Deus e ao diabo. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos de entender uma coisa: como que está a sua vida para com Deus? Como que está o seu relacionamento com o Senhor? Você é um crente que tem adorado e buscado ao Senhor e santificado a sua vida? Você tem sido um crente mundano? Um crente que muitas das vezes tem sentado na mesa de Deus para participar da ceia, mas na primeira oportunidade você tem sentado na mesa do diabo para compartilhar das coisas do mundo com ele. Será que nós realmente temos levantado a nossa bandeira da fé e dizendo em alto e bom som: Jeová Nissi, Jeová é a minha bandeira? Ou se realmente nós estamos ainda divididos, com nossos corações divididos, em servir o nosso Deus, o Todo-Poderoso? Nós temos que entender aqui nessa passagem que Deus, ele requer de cada um de nós que nós venhamos desvencilharmos das amarras deste mundo. Amém? Nós precisamos de desvencilhar das amarras deste mundo. Se você quiser se apropriar das coisas eternas e lindas de Deus, você tem que abraçar a sua fé, o seu compromisso com Deus, o Todo-Poderoso. Quem me entende? Estamos vivendo numa sociedade, um povo onde a maioria das pessoas professa uma fé em Deus, uma fé rasa, uma fé superficial, uma fé sem compromisso, uma fé sem temor e sem tremor. Dizem: por que Deus não falou comigo hoje? Por que Deus não revelou a minha vida hoje na igreja? Porque Deus tem revelado para você o caminho que você tem que fazer, andar, mas você não sai da prostituição. Você sabe que isso é pecado e você comete.
Você sabe que o adultério é algo pecaminoso, algo abominável, mas muitos estão vivendo nessa prática. Muitos têm levado uma vida desonesta, uma vida desonrosa, uma vida fora dos padrões pelas quais Deus estabeleceu para os santos do Senhor. E como que você espera receber algo de Deus, cujo seu coração está tão contaminado com as coisas dessa vida? Por isso, meus amados irmãos, Deus não espera de mim nem de você perfeição, mas Ele espera sinceridade. Deus não espera de mim a perfeição neste mundo, porque enquanto eu estiver usando esse corpo mortal, eu não alcançarei o ápice da perfeição. Mas nós temos que entender que nós temos que caminhar no caminho da santificação. Sem a santificação pela qual ninguém verá o Senhor. Amém? Estamos vivendo num mundo onde o evangelho está sendo relativizado. Cada um prega uma coisa, cada um ensina uma coisa, e cada um faz de acordo com aquilo que dá na sua cabeça. Por quê? Porque falta-lhe sensibilidade, falta temor, falta compromisso, falta uma aliança, falta realmente nós entregarmos a nossa vida a Deus e delegá-lo toda a autoridade e domínio sobre a nossa vida. Se você quiser ganhar este mundo inteiro, perderá a sua alma. Amém? Deus não procura fãs, Ele procura verdadeiros adoradores. Jesus não procura admiradores. Ele não está nem aí se você o admira. Ele não está nem um pouco preocupado com isso. Ele está preocupado e está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura os tais que assim o adorem. Amém? Adorar a Deus em espírito e verdade é aquele que tem coragem de falar não para o seu próprio eu, para satisfazer a vontade do Espírito. Adorar a Deus em espírito e verdade é aquele que, mesmo caminhando em caminhos crivados de espinhos, pinguelas estreitas e balançantes, mas mesmo assim ele crê no Deus Todo-Poderoso. Ele sabe que o seu Redentor vive, ele sabe que no seu momento certo ele vai socorrê-lo. No momento da maior aflição, Deus estará sempre ao teu favor. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor é comigo, Senhor. Eu sei que o Senhor é comigo. Nós podemos enfrentar um inferno na terra, mas tenha certeza de uma coisa: eu não estou sozinho. E nem você está sozinho. Quem me entende aqui? Amém? Não há motivo de estar aflito, não há motivo de aflição, não há motivo de desespero. Nós temos o Deus Pai que nos garante a sua proteção. Nós temos a garantia do Deus Filho que garante que nenhuma alma que foi dada pelo Pai a Ele poderá ser arrebatada das suas mãos. Ele nos garante pela palavra que o Espírito Santo, nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, e o Espírito Santo vai conosco para o céu no dia do arrebatamento da igreja. Deus ainda, além disso tudo, Ele coloca dentro de nós a unção, a presença, o fluxo contínuo das águas salutares que emanam do trono do Altíssimo. E ainda coloca os seus anjos a serviço do servo do Senhor, para me guardar pelo meu caminho. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e o livra de todo o mal. Amém? Quem está feliz por isso, diga graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós devemos compreender uma coisa: se Deus ele se preocupa com a nossa saúde física, não se preocuparia com a nossa saúde espiritual? Claro. Amém? Claro. Deus ele se preocupa. Ele se preocupa com a nossa saúde espiritual. E Ele quer que você o entregue a sua vida a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Tem muitas pessoas que estão presas ainda, estão amarradas ainda, estão ainda vivendo ali, tomando água em conta-gotas. Deus ele quer que você venha desfrutar do melhor de Deus na sua vida. Amém? Tem pessoas que estão próximas a receber uma grande vitória, mas acabam se sujando com a sujeira do pecado. Sempre quando o Senhor está prestes a te abençoar, o diabo vem com uma proposta, e muitos cedem essa proposta. Amém?
Cede a proposta do inimigo. E ali volta para trás tudo de novo. E fica reclamando. Por quê? Por que que o fulano é Beltrana? Ele é abençoado por Deus. O fulano chegou hoje na igreja, está sendo abençoado. Porque ele abriu o coração verdadeiramente. Confessou os seus pecados. Fez a aliança com o Eterno. E Deus já está transformando a vida dele ou dela. Irmãos, nós temos que entender que o pecado, ele não somente te afasta de Deus, mas afasta você das suas vitórias e conquistas. Tem pessoas que não têm alcançado, estão dentro da casa de Deus, e estão mendigando. Por quê? Porque ainda não se entregaram verdadeiramente nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus, ele espera que os seus seguidores venham entregar as suas vidas sem reserva. Sem reserva. Amém? Você tem que assumir a sua fé no Deus Todo-Poderoso. A sua carne, pastor, mas a luta da carne é muito difícil. O próprio Senhor Jesus, ele disse, o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Mas quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem poderes sobrenaturais para poder subjugar os desejos da sua carne. E você certamente será erguido pelo poder do Espírito. Como que nós vamos subjugar essa natureza que muitas das vezes tenta nos arrebatar e nos levar para o chão, para a queda? Se nós não realmente nos enchermos da presença do Deus eterno, de forma nenhuma você desfrutará do melhor de Deus para a sua vida. Estamos aí quase caminhando para o meio do ano. E quando as pessoas fizeram tantos votos, não, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou me santificar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais, eu vou buscar mais. Muitas das vezes nós quebramos nossos votos e a nossa animação logo desaparece na primeira luta que aparece. Você tem que ser perseverante e continuar sempre e parar. Isso nunca pode estar dentro da sua agenda. Parar jamais. Só se apropria de bênçãos sobrenaturais é aqueles que perseveram no meio da luta, no meio da prova, glorificando a Deus. E muitas das vezes você vai ser perseguido pelo amor a Deus. Se o mundo está aplaudindo você porque você é crente, alguma coisa de errado tem com você. Alguma coisa de errado tem. Se o mundo aplaude o cristão, alguma coisa de errado tem. É porque às vezes nós não estamos sendo luz. Às vezes nós deixamos de ser o sal da terra. Deus, ele quer que você seja a luz do mundo. Ele quer que você seja o sal da terra. Jesus, ele disse, se o sal, ele foi insípido, sabe o que serve o sal? Insípido, sem sabor? Para ser jogado nas estradas para derreter gelo. Ou jogado nas escadarias na época do inverno para poder servir de antiderrapante. E tem muito crente, aspas, que tem servido para ser pisado pelo diabo e tem sido pisado pelo diabo. Sabe por quê? Perdeu o sabor. Perdeu o sabor, perdeu a sua utilidade. Só serve para esfregar. Tem pessoas que têm esfregado o pé sobre você. Você tem sofrido muitas humilhações e o diabo tem te humilhado porque você perdeu o sabor. Nós temos que entender que compromisso com Deus é coisa séria. Não adianta questionar. Não adianta questionar. Você vai questionar com Deus, é Ele que determinou como que tem que ser. Quem me compreende aqui nessa noite? Amém? Não adianta ficar bravo com Deus, porque Ele ditou as regras. O reino é dele, a casa é dele, o céu é dele, as leis é dele, a vontade é dele. Ele abençoa quem quer, ele levanta quem quer, abate quem quer, mata quem quer e dá vida a quem ele quer. Amém? Olha só. Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Olha aí. Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador dizendo, por que me fizeste assim? Ou o olheiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro uns para fins nobres e outro para usos menos honrosos? Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a destruição, porque desejava manifestar sua ira e tornar-se conhecido o seu poder?
a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória, para que com os vasos da sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Aqui o apóstolo Paulo, ele abre o leque dizendo o seguinte, meus irmãos: Deus preparou uns para a glória e outros para a perdição. Pode nós questionar com aquele que nos criou? Pode nós reclamarmos com aquele que tem todo o poder? Poderemos questionar com aquele que diz que preparou os vasos para a honra antes da fundação do mundo? Como que você sabe que você é um eleito, um filho de Deus? Como que você pode se considerar um filho de Deus se você ouve a palavra de Deus e não a obedece? Jesus disse: os meus filhos, as minhas ovelhas, quando ouvem a minha voz, elas me reconhecem e me seguem. Quem me entende? Amém? Tem ovelhas de Jesus aqui nessa noite? Tem ovelhas de Jesus aqui? Oh, maravilha, hein? Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Jesus disse que o advogado, que é o Espírito Santo, ele vai fazer lembrar tudo o que ele tem nos ensinado. Você precisa do Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo. Nós carecemos da presença do Espírito Santo. Jesus, ele rogou ao Pai para que o Espírito Santo ele venha habitar dentro de mim, dentro de você. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Capítulo 14, versículo 16 de João. Por isso, meus queridos amados irmãos, precisamos de nos apropriar dessas bênçãos maravilhosas aqui nesta noite. Deus te chamou, e ao passo que as coisas se cumpram, muitos mergulharão no pecado, e muitos já estão mergulhando no pecado. Muitos pastores estão colocando nos seus púlpitos cantores que se afastaram da presença de Deus, cantando para o mundo. Por quê? Porque isso atrai popularidade, mas não atrai a presença do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos de entender que no dia que nós perdemos a presença do Espírito Santo, perdemos tudo. Podemos ter uma igreja fabulosa, linda, exteriormente falando, mas se não tiver o Espírito Santo, é uma igreja sem vida, vazia. É como a igreja de Laodiceia, uma igreja que era repleta de pessoas prósperas, empresárias, donos de bancos de Éfeso, homens que criavam a lã negra e donos de fábricas de colírio, do pó frígio. Havia pessoas abastadas, pessoas ricas na igreja de Laodiceia. E Jesus ele disse: não te admires, é necessário você comprar o ouro, vestes brancas para que te vistas, colírio para que tu vejas, porque vocês estão cegos, miseráveis. Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Havia liturgia, mas não havia o Deus Todo-Poderoso presente naquela igreja. Jesus estava do lado de fora da igreja, mas não estava dentro. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Tem muitas igrejas que o Senhor não já está mais, não está mais presente. E muitas das vezes as pessoas estão dentro dessas igrejas porque estão sendo entretidas, porque não tem o Espírito Santo. Mas pastor, quando eu ouvi aquela música eu senti certos arrepios. Eu fiquei todo arrepiado com aquela música daquela igreja mundana. Eu quero te dizer, se você for no show do Roberto Carlos, talvez você chora. Talvez você chore. Se você for ouvir um sertanejo aí, cantar uma música, uma melodia meio romântica, talvez você chore. Isso é emoção, mas não produz transformação. Não produz. Deus, ele não aceita mundanismo. Deus, ele quer exclusividade com você.
Ele quer exclusividade. Não pense, se você não entregar a sua vida a Ele da forma que Ele quer, você ainda não é dele. Amém? Você não é dele. Jesus disse: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. Jesus disse para aquele povo dele: vocês não são as minhas ovelhas. É muito forte. Olha só, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Então quem é ovelha de Jesus, ouve a voz do Espírito Santo. Quem é ovelha de Jesus, ouve a voz de Jesus. E Jesus disse: eu conheço todas elas, e elas me seguem. Ó, quem dá vida eterna, gente? Quem dá vida eterna? Você acha que você vai alcançar a vida eterna porque você é bonzinho? Que você pratica boas obras, porque você oferta, ajuda certas coisas, certas pessoas que necessitam. Isso é muito importante. Mas você não é salvo por isso. Ó, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca, fala comigo, nunca. Esse nunca que eu adoro. Eu adoro essa palavra. Ela está fixada com pregos eternos na tábua do meu coração. Isso é a garantia da minha existência, da minha vida. Isso aqui, essa palavra, ela é muito forte, muito poderosa. Eu confio com toda a força da minha alma, porque foi Jesus que disse. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Olha só, eu lhes dou a vida eterna, eu recebi dele a vida eterna, e elas nunca perecerão. Quem é ovelha de Deus nunca vai perecer. Mas caiu, se é ovelha de Deus, levanta. Mas pecou, mas se é ovelha de Deus, se arrepende. Mas meteu a cara no chão, mas se olhou para o céu e falou assim: Deus, eu sou pó, eu falei contigo, eterno Deus. Deus coloca de pé. Ainda que o justo caia, 7 no 8º, Deus levanta de novo. Não ficará prostrado. Eu fui moço, mas eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha só a experiência do maior monarca de Israel. Que coisa. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém pode, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Irmão, olha só o que Jesus disse. Ele me dá a vida eterna. Ninguém pode arrancar eu da mão dele. Quem está comigo nessa? Ninguém. Jamais você vai poder perecer. Você nunca vai perecer, porque Ele vai estar sempre à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Ninguém poderá arrebatar, nem o inferno inteiro reunido pode arrancar você da mão de Jesus. Ninguém pode arrebatar. Ele disse: ninguém. Ninguém é ninguém. Isso é uma segurança que nós temos. Olha só agora, presta atenção. Meu Pai que as deu a mim, vírgula. Vocês, você que está me vendo aí, você é presente do Pai para o Filho. Aleluia. Tem gente que vai olhar para você e vai falar assim: tu não presta. Eu falei assim: eu presto. Você não vale nada, eu valo muito.
Pintou e bordou no mundão. Agora está querendo dar de crente, é verdade. Pintei, bordei no mundão. Mas agora eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Meu Pai que as deu a mim. O pai sabe dar boa coisa, hein? O pai olhou para o filho dele e falou assim: filhinho, meu filho Jesus, eu vou te dar muitas almas de presente. Toma o Carone para você, meu filho. Aleluia. Toma Keren. Toma o professor Antônio. Aleluia. Toma o Jonas para você, meu filho. Cuida, pode deixar, pai. Pode deixar, pai, que eu vou proteger com a minha própria vida, pai. Está na minha mão, pai. Ninguém vai arrancar da minha mão, não, pai. Ninguém vai arrancar da minha mão. Ninguém jamais vai perecer. Pode cair, pode falhar, pode pecar, mas o meu Espírito vai convertê-los. O Espírito Santo vai convertê-los. Eu estarei do lado deles hoje e sempre. Não, jamais. Meu Pai as deu a mim. Olha só, meu Pai que as deu a mim, vírgula, é maior do que todos. Amém? Você é presente do Pai para o Filho. E o Filho diz assim: é meu Pai que me deu, hein? Ele é maior do que todos. O que ele está querendo dizer? Ninguém pode contestá-lo. Ninguém pode questioná-lo. Ninguém pode reclamar essa decisão. Porque acima de Deus não tem ninguém mais. Quem está acima de Deus? Ninguém. Ninguém. Vai questionar com ele. Que coisa linda, né? Coisa linda. É maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da... Ah, não. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Aleluia. Se o Filho falou assim, que ninguém pode arrancar da mão dele, foi o Pai que deu de presente. E ele ainda falou assim: meu Pai é maior que todo mundo, hein? Não adianta questionar com a autoridade dele. E se alguém ainda achar que pode me vencer, da mão daquele que tudo pode, ninguém pode. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Você não está entendendo? Não está não. Você é protegido pelo Filho, pelo Pai e pelo Espírito Santo, irmão. Aleluia. Deus coloca anjos para poder te guardar, para te proteger. Há uma trindade que está ao teu favor. Esse Deus é lindo. Ele é maravilhoso. E Jesus disse aqui, para me terminar: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O que Jesus está querendo dizer? Eu e o Pai, a gente concorda da mesma coisa. A gente fala a mesma língua. O que o Pai fala, eu concordo, e o Espírito Santo confirma. Aleluia. Sabe o que significa? Que a sua entrada no céu já está selada. Sabe o que significa? Que você jamais vai perecer. Sabe o que significa? Pode ser levantar o inimigo, o inferno, o vizinho, o capeta, quem for, você jamais vai perecer. Deus é contigo. Isso é uma garantia da nossa vitória. É uma garantia da vida eterna, meus irmãos. As pessoas podem olhar para você e falar assim: você não é nada, mas Deus, ele olha para você e diz: você é tudo. Você não merece, Deus, ele olha para você: você merece. Não pelo seu próprio merecimento, mas pelo merecimento do meu Filho Jesus. Então entregue a sua vida a esse Jesus maravilhoso. Aleluia. O que eu posso fazer? Meu Deus, que graça maravilhosa, que amor infinito. Que Deus olhou para um pobre miserável como eu e achou graça em me salvar. Quando eu olho para um mundano, aquele que não tem Deus ainda, espera que converta. Quando eu olho para aquele que já morreu sem Jesus, eu falo qual é a diferença dele para mim? Somos iguais, pecadores iguais. Por que Jesus me escolheu? Eu não sei. Por que ele te escolheu? Não faço ideia. Mas ele te amou. Ele te escolheu. Ele predestinou a sua salvação.
Ele escolheu você para a glória. Eu quero te dizer, pastor, eu estou sofrendo, pastor. O meu coração está dilacerado. Eu estou vivendo uma luta interna e externa. Eu não tenho trégua, não tenho sossego. A luta é muito grande, meu coração está apertado. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, minha irmã. As aflições desse tempo presente não é para comparar com a glória que há de ser revelada entre nós. Pastor, a dificuldade é medonha. O que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não penetrou no coração do homem, é tudo mais do que Deus preparou para aqueles que vos amam. Deus preparou algo inefável, algo transcendental para nossa alma, para nossa vida. E muito em breve nós estaremos com Ele nos ares. Estaremos com Ele no reino celestial. Por isso, meus queridos e amados irmãos, precisamos nos apropriar dessa bênção maravilhosa. Amém? Que nós possamos nos limpar e nos purificar através desse sangue maravilhoso. Talvez a sua vestimenta esteja tão suja hoje, mas o sangue de Jesus, ele pode purificar as suas vestes hoje. É só você falar com Ele, que Ele te purifica, te lava e te coloca de pé novamente para se apropriar do milagre que Ele tem para você. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Quem te escolheu foi Deus.